Onde você estava naquela noite? Ninguém nunca nos contou a verdade. Eu só quero ele de volta. Arquivos Perdidos Brasil. Há algo perturbador em fotografias antigas, talvez porque nelas o tempo não apenas congela, ele observa. Cada sorriso parece ensaiado demais. Cada olhar carrega um incômodo discreto, como se algo invisível também estivesse posando. E às vezes o que causa estranheza não é o que está ali, mas o que falta. Foi o caso da foto de formatura de 2004 da Escola Estadual Dr. Afonso de Carvalho, no interior de Minas Gerais. Um retrato banal que se transformaria em um mistério. 28 alunos posam sob o sol de dezembro com uniformes azuis e uma faixa improvisada escrita à mão. Sorrisos, mãos no ombro, olhares esperançosos. Tudo parece normal, até que se percebe o espaço vazio no canto direito inferior. Um intervalo entre duas alunas, onde, segundo todos os registros, deveria estar Larissa Campos. O fotógrafo da turma, um profissional experiente da cidade, assegurava que Larissa estava presente. Lembrava do penteado, da voz, até do pedido que ela fez para tirar uma segunda foto, só por garantia. No entanto, quando as imagens foram reveladas, Larissa havia desaparecido completamente. Nenhum borrão, nenhuma sombra, nem vestígio de movimento. Era como se a luz tivesse se recusado a tocá-la. A princípio, acreditaram ser defeito na película. O fotógrafo ofereceu refazer o retrato, mas dias depois, Larissa sumiu, desta vez, da vida real. Nenhum bilhete, nenhum sinal, apenas o silêncio desconfortável que tomou conta da escola. Com o passar dos anos, a fotografia virou tabu. Alguns diziam que, ao encarar o espaço vazio por tempo demais, um contorno humano começava a surgir. Outros garantiam que o negativo original também havia desaparecido. Anos depois, ao digitalizar o retrato, o técnico notou algo impossível. O espaço vazio parecia se mover. Essa é a história de uma garota que foi apagada da realidade e de uma imagem que insiste em lembrar. Mas afinal, o que pode apagar alguém não só da vida, mas também da própria fotografia? E o mais inquietante, o que acontece quando o retrato tenta se lembrar sozinho? Antes de seguirmos, inscreva-se agora no canal Arquivos Perdidos BR. Aqui, cada caso esquecido volta à superfície e cada detalhe pode mudar tudo o que você acredita saber. Curta o vídeo, compartilhe com quem ama mistérios e venha comigo desvendar o que o tempo tentou apagar. O ano era 2004. O país atravessava uma década de contrastes. O otimismo tecnológico avançava, enquanto nas pequenas cidades do interior, o tempo parecia estacionado entre rádios, chiando e televisores de tubo. Naquela época, fotografar ainda era um ritual. Revelar um filme era confiar o passado às mãos de um desconhecido em um laboratório de azulejos brancos e cheiro de produtos químicos. E foi nesse cenário de transição, entre o analógico e o digital, entre o que é lembrado e o que se apaga, que o caso da foto de formatura começou a se moldar como uma cicatriz no tecido da cidade. A Escola Estadual Dr. Afonso de Carvalho ficava em um bairro discreto, cercado por casas geminadas e ruas estreitas, onde o silêncio parecia mais antigo que os prédios. Lá, todos se conheciam. Os professores sabiam os nomes dos pais, e os pais, os hábitos dos professores. A rotina era tão previsível que qualquer ruído diferente ecoava como um presságio. Naquele novembro abafado, os preparativos para a formatura movimentavam os corredores. Vestidos de renda sendo ajustados, rapazes ensaiando sorrisos incômodos, professores tentando parecer orgulhosos de um futuro que ainda não havia chegado. O fotógrafo, contratado pela Associação de Pais, montou o cenário na quadra coberta. Uma faixa de pano, algumas cadeiras emprestadas da biblioteca e a velha câmera Pentax no tripé. O estalo do flash iluminou rostos ansiosos e deu forma a um momento que deveria ser eterno.
mas ninguém percebeu que o instante havia se rompido antes mesmo da foto ser revelada. A cidade, pequena e supersticiosa, adorava histórias inexplicáveis. Bastava um detalhe fora do lugar para que o rumor se espalhasse pelas esquinas. Quando a ausência de Larissa foi notada, surgiram explicações para todos os gostos. Falha técnica, distração, manipulação, praga. Um detalhe banal em qualquer outro contexto, ali se tornou uma espécie de espelho invertido da comunidade, o retrato de algo que ninguém queria admitir, o medo do desaparecimento. Nos arquivos da escola, o nome de Larissa aparece registrado até outubro de 2004. Depois disso, nada. Nenhuma transferência, nenhum histórico. Apenas uma anotação. À margem de uma planilha antiga. Ausente. Motivo não informado. Ainda hoje, ninguém sabe quem escreveu essa frase. A cidade cresceu, asfaltou suas ruas e esqueceu o caso. Mas há quem diga que, no pequeno estúdio de fotografia da época, uma das cópias originais da foto permanece guardada atrás de um armário, envolta em papel amarelado. Alguns afirmam que, à noite, quando a luz incide por uma fenda na janela, é possível ver um contorno sutil surgindo na área vazia. Uma forma humana, borrada, tentando voltar. E é aqui que o mistério ganha nome, rosto e silêncio. Quem foi Larissa Campos, a aluna que todos lembram, mas que nenhuma foto quis guardar? Larissa Campos tinha 17 anos e uma presença que os outros confundiam com ausência. Era discreta, de voz baixa e olhar constante, como se observasse o mundo de dentro para fora. Morava com a mãe, Dona Célia, em uma casa simples a poucas quadras da escola, e raramente falava sobre o pai, um caminhoneiro que partira quando ela ainda era criança. Seus cadernos eram meticulosamente organizados, suas redações impecáveis, mas havia algo na forma como ela olhava as pessoas. Um tipo de distância que ninguém conseguia atravessar. Colegas de turma a descrevem de maneiras contraditórias. Alguns diziam que Larissa era doce e prestativa, sempre pronta a ajudar nos trabalhos de grupo. Outros afirmam que havia nela uma inquietação crescente, como se algo invisível a perseguisse. Uma amiga próxima contou, anos depois, que Larissa andava sonhando com rostos apagados e acordava chorando. Certa vez, escreveu no verso de uma folha: "O que não é lembrado deixa de existir." Nos meses que antecederam a formatura, seu comportamento mudou. Passou a evitar o teatro da escola, atividade que antes adorava, e começou a faltar às aulas sem justificativa. Professores notaram, mas atribuíram a pressão dos exames finais. Em uma reunião, o diretor chegou a dizer: "Ela é boa demais para esse lugar, vai sair daqui para algo melhor." Mal sabia que naquelas semanas, Larissa já parecia se desligar do mundo com uma serenidade que beirava o presságio. Havia algo de ritualístico na forma como ela vivia. Sempre chegava à escola no mesmo horário, sentava-se na mesma carteira, anotava com a mesma caneta azul e saía sem olhar para trás. No recreio, isolava-se na biblioteca. Os poucos que tentavam se aproximar notavam um detalhe curioso. Ela jamais deixava que tirassem fotos suas. Nas festas, nas excursões, nas dinâmicas de grupo. Larissa sempre encontrava uma desculpa para ficar de fora. Quando questionada, sorria e dizia: "Foto é coisa que prende a gente." A professora de artes, uma mulher sensível a gestos e silêncios, guardava uma lembrança nítida da aluna. Contou que Larissa tinha uma estranha fascinação por retratos antigos. Passava horas estudando expressões congeladas, como se tentasse decifrar nelas uma mensagem oculta. Em um dos murais da escola, chegou a colar uma frase de Cecília Meirelles: "O que há em mim é, sobretudo, cansaço." Pouco antes da sessão de fotos, Larissa confidenciou à amiga Érica que algo estranho estava acontecendo. Disse que sentia como se fosse
sumir aos poucos. Érica achou que era apenas metáfora adolescente, até o dia em que recebeu um bilhete deixado no estojo. Se eu desaparecer, não me procure nas lembranças. Procure no que ficou entre elas. A mãe, Dona Célia, ainda hoje se recusa a falar publicamente sobre a filha. Nas raras entrevistas concedidas, sempre diz a mesma frase: Larissa não foi embora. Ela só ficou onde ninguém mais olha. Os vizinhos lembram do quarto dela intacto por anos, com livros empilhados, desenhos inacabados e uma câmera descartável sobre a cômoda. Quando a polícia inspecionou o local, o filme havia sido retirado. Ninguém sabe o que havia sido registrado naquela câmera, mas há quem diga que tempos depois, uma das fotos apareceu em um fórum online de colecionadores de negativos antigos. Uma imagem mal revelada, mostrando o pátio da escola e, ao fundo, um vulto de uniforme azul olhando direto para a lente. Larissa se tornou o ponto cego de uma história contada por todos, mas compreendida por ninguém. Uma jovem que viveu à margem da atenção e acabou engolida pelo esquecimento, ou por algo que o antecede. Na noite da foto, as luzes da quadra piscavam e o ar parecia mais pesado. Todos estavam ali, menos a presença que a câmera se recusaria a registrar. E foi então, sob o flash de um instante, que o invisível se tornou prova. A noite de 19 de novembro de 2004 parecia comum. A quadra da escola fora improvisada como estúdio para a sessão de fotos da turma de formandos. Balões azuis pendiam de fitas desbotadas, um refletor antigo iluminava o pano de fundo e o ar carregava o cheiro misto de spray de cabelo e ansiedade juvenil. O fotógrafo Antônio Vasconcelos, veterano em eventos locais, chegou por volta das 7 da noite, conferindo o equipamento com a minúcia de quem sabia que, na fotografia, qualquer erro se tornava eterno. Os alunos se reuniam em grupos ruidosos, tentando capturar aquele instante entre a infância e a vida adulta. Larissa, segundo relatos de colegas, chegou por último. Vestia o mesmo uniforme azul, mas trazia no olhar algo que ninguém conseguiu definir. Alguns disseram que parecia calma demais, outros que parecia ausente, como se já soubesse que aquela seria sua última imagem. Às 19h43, o flash disparou pela primeira vez. Antônio pediu para todos ficarem imóveis. O clique ecoou na quadra como um disparo. Larissa estava ali na terceira fileira, entre duas amigas, olhando diretamente para a lente. O fotógrafo confirmou: perfeito. Mais 2 fotos foram tiradas para garantir. Em seguida, todos riram, aplaudiram e começaram a se dispersar. Larissa foi vista caminhando em direção ao portão, onde o zelador jura tê-la visto parar e olhar para trás antes de desaparecer na rua iluminada por postes fracos. Naquela noite, choveu. Pequenas poças se formaram no pátio da escola, refletindo as luzes da quadra como cacos de espelho. Por volta das 22h, o fotógrafo guardou o equipamento e levou o filme ao laboratório de revelação da cidade. Ele mesmo entregou os negativos ao atendente e disse que passaria no dia seguinte. O que veio depois é o ponto em que a história começa a se distorcer. O técnico que processou as imagens relatou que durante a revelação, uma das películas queimou parcialmente, criando manchas esbranquiçadas em alguns rostos. No entanto, o espaço onde Larissa deveria estar não apresentava falha de emulsão. Era uma ausência perfeita, um recorte exato de luz sem contorno humano. Nenhum borrão, nenhuma sombra, nenhuma marca química. Como se o corpo dela nunca tivesse refletido luz. Antônio, o fotógrafo, retornou ao laboratório na manhã seguinte. Ao ver o resultado, ficou em silêncio por longos minutos. Tentou convencer o técnico a refazer a revelação, acreditando em erro de processo. A nova tentativa produziu o mesmo resultado. O vazio permanecia,
intacto, imóvel, inexplicável. Quando levou as fotos à escola, o clima de comemoração se desfez. Os alunos cercaram a mesa, apontando, rindo nervosamente. Alguns diziam lembrar de Larissa, outros juravam que ela não compareceu. A confusão se espalhou pelos corredores. O diretor pediu que o caso fosse mantido em sigilo para evitar histeria. Mas naquela noite, algo mais aconteceu. A professora de artes, Regina Moura, relatou ter ouvido passos no corredor depois das 11, quando voltava à sala dos professores. Ao olhar pela janela, viu a porta da quadra entreaberta. No interior escuro, um feixe de luz atravessava o pano de fundo usado na sessão de fotos. Ela jura ter visto uma figura feminina parada ali, imóvel, olhando para o tripé vazio. Quando chamou, a luz piscou e a figura desapareceu. No dia seguinte, Larissa não foi à aula. A mãe acreditou que ela dormira na casa de uma amiga, mas ao ligar para colegas, ouviu apenas silêncio. As horas viraram dias. Nenhum sinal, nenhuma testemunha, nenhuma explicação. O caso foi reportado à polícia apenas uma semana depois, quando a escola já tentava enterrar o acontecimento sob a desculpa de problemas familiares. A foto, contudo, permaneceu. Uma prova congelada de um instante que não deveria existir. O retrato de uma turma incompleta e de um mistério que começava a se expandir como uma mancha no tempo. Mas a fotografia era apenas o começo. O que veio depois foi mais sombrio, porque enquanto todos tentavam esquecer, a imagem começou a mudar. A notícia se espalhou pela cidade com a velocidade das coisas que ninguém deveria saber. Na manhã seguinte, a ausência de Larissa já não era apenas um detalhe, era uma ferida aberta. A escola, que até então respirava a rotina previsível das últimas provas, foi tomada por um silêncio espesso, o tipo de silêncio que não nasce do respeito, mas do medo. Os alunos se reuniam em pequenos grupos, falando baixo, olhando para a foto como quem encara uma prova de que algo invisível atravessara aquele lugar. O fotógrafo Antônio retornou à escola para tentar explicar o inexplicável. Trouxe os negativos, as ampliações e até mesmo a câmera, na esperança de convencer o diretor de que tudo não passava de uma falha técnica. Mas quanto mais tentava, mais a ausência parecia se multiplicar. Ao colocar as cópias sobre a mesa, o diretor notou algo estranho. Nas versões em papel fotográfico, o espaço onde Larissa deveria estar mudava levemente de tom a cada revelação, como se a luz insistisse em corrigir o erro e falhasse em todas as tentativas. O rumor de que a foto apagava gente correu pelos corredores. Professores evitavam comentar, mas as conversas ecoavam. Ela estava lá, eu vi, não lembro de tê-la visto, parece coisa do demônio. Alguns pais foram até a escola exigir explicações, outros preferiram proibir os filhos de voltar às aulas. A direção acuada decidiu interromper o expediente por 3 dias, alegando motivos administrativos. No bairro começaram os boatos. Diziam que a menina havia fugido com um homem mais velho, que o retrato era amaldiçoado, que a mãe escondia algo. Ninguém sabia ao certo o que era verdade. Apenas que o nome de Larissa, de repente, parecia perigoso de pronunciar. Dona Célia passou a ser vista vagando pela rua, com os olhos fixos no chão. Na segunda noite após o desaparecimento, contou à vizinha que o telefone de casa tocara às 3 da manhã. Do outro lado da linha, apenas o som de uma respiração lenta, regular, quase compassada. O mesmo se repetiu nas noites seguintes, sempre no mesmo horário, sempre o mesmo som. A imprensa local publicou uma única nota, breve, fria. Estudante desaparece após sessão de fotos de formatura. Nenhuma menção à fotografia, nenhum detalhamento sobre o caso.
Nos bastidores, o delegado recomendara discrição, mas algo começou a escapar do controle. Alguns alunos juravam que, ao ampliar digitalmente a imagem, conseguiam ver o reflexo de um rosto no vidro das janelas ao fundo, o contorno de alguém que não deveria estar ali. E foi nesse instante, quando todos tentavam apagar a história, que o impossível começou a se repetir, agora dentro da própria investigação. O inquérito policial foi instaurado com atraso, quase por obrigação. O delegado responsável, Henrique Brandão, parecia mais interessado em encerrar o caso do que em compreendê-lo. Seu relatório inicial, datado de 27 de novembro de 2004, resumia a situação em 3 linhas. Adolescente ausente do lar, suposta fuga voluntária, sem indícios de crime. Mas o que parecia um desaparecimento comum, logo começou a se transformar em um labirinto de contradições. O primeiro ponto de estranheza surgiu no próprio material fotográfico. O fotógrafo Antônio Vasconcelos foi chamado para depor e apresentou os negativos originais. A perícia constatou algo que nenhum técnico soube explicar. A sequência de imagens mostrava pequenas variações na posição dos alunos, detalhes mínimos, como se cada foto tivesse sido tirada em segundos. Diferentes. No entanto, a sombra projetada pelas luzes permanecia idêntica em todas. O tempo parecia ter se movido para uns e parado para outros. Ao tentar digitalizar o negativo, o técnico do Instituto de Criminalística relatou uma falha incomum. A imagem de Larissa, mesmo ausente, causava distorções no arquivo. Era como se houvesse uma presença residual, um campo de interferência luminosa, descreveu no laudo. Os computadores travavam sempre na mesma linha de pixels. Os técnicos chegaram a dizer em tom de brincadeira desconfortável que a foto não queria ser copiada. As investigações se voltaram então para o colégio. O diretor, pressionado, entregou o livro de registros, mas algumas páginas referentes ao mês de novembro estavam rasgadas. O funcionário responsável pelo arquivo alegou não saber o motivo. Professores foram ouvidos e as versões não batiam. Uns afirmavam que Larissa compareceu à sessão de fotos, outros insistiam que ela faltou naquele dia. O curioso é que todos se lembravam de tê-la visto na escola naquela semana, mas nenhum deles soube dizer quando foi a última vez que a viram sair. Durante a vistoria na casa da família, os policiais encontraram o quarto intacto, cama feita, cadernos empilhados e a câmera descartável sobre a cômoda. O filme, como já se sabia, havia sido retirado. A mãe, Dona Célia, repetia uma única frase: "Ela não sumiu, só não aparece mais." Os investigadores trataram como delírio, mas uma das vizinhas confirmou ter ouvido a mãe conversando sozinha nas noites seguintes ao desaparecimento, dizendo frases estranhas: "Não olhe para o flash, é só luz, ela vai voltar quando tudo escurecer." A investigação, aos poucos, se dissolveu. Nenhuma testemunha confiável, nenhum rastro concreto, nenhum motivo aparente. O relatório final concluiu que Larissa deixou o lar por vontade própria. Mas havia uma nota de rodapé, redigida pelo perito responsável pela fotografia. A imagem analisada apresenta padrões ópticos incompatíveis, com falha técnica. Anos depois, quando o caso já estava esquecido, uma cópia não oficial do laudo apareceu em um fórum de mistérios. Na margem do documento, escrito à mão, alguém havia acrescentado uma frase que não constava nos autos originais. Ela estava lá, mas a luz se recusou a lembrar. E foi a partir desse detalhe, uma assinatura fora de lugar, que o caso se fragmentou em múltiplas versões. Cada uma tentava explicar o inexplicável, e todas terminavam no mesmo ponto: a ausência que ninguém podia provar. Com o encerramento precoce do inquérito, o caso Larissa Campos deixou de ser um processo policial e se tornou uma lenda urbana, viva,
incômoda, mutante. Cada pessoa que o contava o fazia de forma diferente, e a verdade se fragmentou em versões que mais confundiam do que explicavam. O que começou como um erro de fotografia transformou-se em um espelho de obsessões, medos e memórias. A primeira teoria, sustentada pela polícia e pela direção da escola, afirmava que Larissa fugira de casa. Segundo eles, a adolescente teria sofrido um colapso emocional somado à pressão dos estudos e problemas familiares. O delegado Brandão insistia que a ausência na foto era coincidência, falha mecânica, dizia. Mas, quando um repórter local tentou solicitar o negativo original meses depois, descobriu que o material fora extraviado. Nenhum registro indicava seu paradeiro. O negativo havia desaparecido do mesmo modo que a menina. Sem rastro, sem explicação, sem corpo. A segunda teoria emergiu entre os próprios colegas. Alguns acreditavam que a foto fora adulterada deliberadamente. O argumento era simples. Alguém teria apagado Larissa da imagem, por vingança, ciúme ou puro sadismo. Uma das alunas, Érica, contou que na véspera da sessão de fotos houve uma discussão entre Larissa e um grupo de colegas, algo sobre um trabalho de grupo copiado. No entanto, nenhuma evidência de manipulação foi encontrada, e os especialistas afirmaram que, tecnicamente, não havia sinais de edição. Ainda assim, Érica sustentava. Alguém queria que ela sumisse e conseguiu. A terceira teoria foi mais sombria. Moradores mais velhos lembraram de outro caso, ocorrido anos antes, em 1998. Um aluno que também desaparecera misteriosamente, logo após a foto de encerramento do ensino fundamental. Na época, o retrato foi descartado devido a um erro na revelação. A semelhança entre as histórias levantou suspeitas de algo mais antigo, uma espécie de ciclo repetido. Um padre local chegou a dizer em uma missa que certas imagens não deveriam ser feitas onde a memória ainda sangra. Já a quarta teoria, a mais perturbadora de todas, nasceu nos fóruns da internet, quando a digitalização da fotografia começou a circular. Usuários afirmavam que, ao ampliar a imagem, era possível ver formas translúcidas atrás dos alunos, sombras humanas sobrepostas à parede, quase imperceptíveis, mas presentes. Alguns foristas afirmavam ter isolado a silhueta de uma mulher de cabelos presos. A postagem viralizou e o caso ganhou um novo apelido: a turma incompleta. Enquanto isso, novos detalhes começaram a emergir. O perito aposentado que analisara os negativos foi encontrado morto em 2008. A causa oficial: infarto. Mas na mesa de seu escritório havia uma única folha de papel com um bilhete enigmático. A luz repete o erro quando ninguém apaga. A essa altura, o caso já não pertencia mais à realidade. Passara a ocupar um território nebuloso entre o que é lembrado e o que é inventado. Em programas de rádio, teóricos falavam sobre presenças residuais, fenômenos ópticos e interferências magnéticas. Alguns acreditavam que Larissa fora capturada por uma falha de exposição temporal, uma sobreposição entre o instante da foto e um outro momento, anterior ou posterior, que a arrastou para fora da imagem. Outros, mais céticos, defendiam que tudo não passava de histeria coletiva, o efeito de uma comunidade carente de explicações que transformou o acaso em maldição. Mas até os céticos hesitavam ao ver a fotografia, porque quanto mais tempo se olhava para o espaço vazio, mais parecia haver ali um movimento sutil, como se algo tentasse se recompor. E foi justamente quando o tempo começou a apagar as lembranças que um novo vestígio surgiu, pequeno, esquecido, mas capaz de reabrir tudo. Uma pista escondida onde ninguém mais ousava olhar. No fundo de uma caixa de câmeras antigas,
uma nova foto esperava para ser vista. Em 2018, 14 anos após o desaparecimento de Larissa, o caso parecia sepultado sob o pó do tempo. A escola já não existia, fora demolida para dar lugar a um conjunto habitacional. E a cidade, que antes sussurrava o nome da menina com medo, agora fingia nunca tê-lo conhecido. Até que um acontecimento improvável reacendeu o enigma. Durante um leilão de equipamentos antigos de fotografia, um colecionador local, Mário Pacheco, adquiriu um lote de câmeras, tripés e rolos de filme inutilizados. Em meio ao entulho, encontrou uma pequena caixa metálica com o logotipo desbotado do antigo laboratório Photolux, o mesmo que havia revelado as imagens da turma de 2004. Dentro da caixa, entre papéis manchados e fragmentos de fita adesiva, havia um rolo de filme ainda lacrado, rotulado à mão com letras quase apagadas. Formatura, 2004, Escola AC. Intrigado, Mário levou o material a um restaurador de Belo Horizonte. A película, embora deteriorada, pôde ser parcialmente recuperada. Quando as imagens finalmente foram reveladas, o restaurador ligou para Mário às pressas, dizendo apenas: "Você precisa ver isso com seus próprios olhos." A foto mostrava a mesma turma de 2004, o mesmo cenário, a mesma disposição de alunos. Mas, diferentemente da imagem conhecida, Larissa estava lá. No centro da fileira inferior, com o mesmo uniforme, os cabelos presos e o olhar voltado para a lente. Fixo, intenso, perturbador. O rosto não sorria. Nenhum traço de alegria juvenil. Era como se ela soubesse que aquela seria sua última aparição. No verso da ampliação, havia uma anotação escrita em tinta azul. Ela ainda está aqui. A caligrafia era fina, feminina. O laboratório Photolux já havia fechado há anos e o antigo dono falecera em 2009, levando consigo qualquer explicação possível. Quando a imagem foi digitalizada, novos detalhes emergiram. Em torno da figura de Larissa havia uma leve distorção, uma espécie de embaçamento circular que parecia se expandir, como se a luz reagisse à presença dela. Alguns peritos que analisaram a foto afirmaram que o efeito não poderia ser resultado de erro químico. O negativo, segundo eles, fora exposto a uma fonte luminosa desconhecida. O mais intrigante, porém, veio à tona dias depois. Ao comparar as duas fotografias, a oficial e a recém-descoberta, percebeu-se que o relógio na parede ao fundo marcava horários diferentes. Na imagem sem Larissa, o ponteiro estava entre 7 e 8 horas. Na nova versão, indicava 7h17. Exatamente o mesmo horário em que, segundo o boletim de ocorrência, o fotógrafo afirmou ter disparado o primeiro flash. Seriam duas fotos distintas ou duas versões de um mesmo instante capturado em tempos diferentes? Ninguém soube responder. Mas uma coisa era certa: o mistério voltava a respirar. E quando uma história enterrada volta à superfície, o tempo reage. Porque logo após a descoberta da nova fotografia, algo começou a mudar. Não nas imagens, mas na própria lembrança das pessoas que juravam tê-la esquecido. Depois da revelação da nova fotografia, a cidade mergulhou em um desconforto que ninguém ousava admitir. Era como se o retorno de Larissa, mesmo que apenas em imagem, tivesse reaberto uma ferida antiga, uma ferida que o esquecimento tentara cicatrizar à força. A escola, já demolida, era agora um terreno nivelado de concreto e ruído. Onde antes havia o pátio e os corredores, erguiam-se prédios residenciais com janelas idênticas e vidas indiferentes. Ninguém ali queria saber que, sob o piso recém-cimentado, ainda existia o chão da quadra, onde uma menina havia sumido diante do flash de uma câmera. O caso, reaceso brevemente pela internet, perdeu força tão rápido quanto surgiu. As matérias foram retiradas do ar,
Os vídeos deletados e os arquivos do fórum onde a foto havia sido publicada desapareceram misteriosamente, como se alguém, em algum lugar, quisesse garantir que a história voltasse ao silêncio. As testemunhas envelhecidas passaram a se contradizer. A professora Regina, que antes jurava ter visto Larissa na quadra, agora dizia não lembrar mais de nada. Um ex-colega afirmou em entrevista que talvez ela nunca tivesse estudado ali, mas o silêncio tem seus próprios movimentos. Em 2020, durante obras de drenagem no terreno da antiga escola, operários encontraram fragmentos de vidro e pedaços de material fotográfico enterrados a quase 2 metros de profundidade. Nenhum documento oficial registrou o achado. O material foi recolhido e desapareceu antes que pudesse ser analisado. Mesmo assim, o caso resistia nas margens, nas lembranças imprecisas, nas conversas de bar, nas histórias que os mais velhos ainda contavam para assustar as crianças. Diziam que, em certas noites de chuva, era possível ouvir uma voz ecoando sob o chão das novas construções. Uma voz que sussurrava nomes, sempre no mesmo ritmo lento, como se chamasse alguém de volta. O silêncio, afinal, não é o oposto do som. É a sua continuidade invisível. E foi esse silêncio que, anos depois, atraiu uma nova presença. Alguém que decidiu reabrir o caso e seguir as vozes que o tempo fingia não ouvir. Foi quando o passado resolveu responder. Em 2022, quase 2 décadas após o desaparecimento de Larissa, o caso voltou a respirar. Dessa vez, pelas mãos de um documentarista independente chamado Rafael Leme, conhecido por investigar crimes esquecidos e arquivos apagados. Fascinado pelo relato da fotografia, ele viajou até a cidade, buscando reconstruir os acontecimentos de 2004. Mas o que encontrou foi uma resistência quase física, como se o próprio lugar repelisse a lembrança. As pessoas o recebiam com olhares desconfiados. Alguns pediam para ele ir embora antes do anoitecer. Outros se recusavam a pronunciar o nome da menina. O clima era denso e cada rua parecia esconder mais do que revelava. Rafael conseguiu localizar apenas 2 ex-colegas de Larissa dispostos a falar. Um deles, hoje motorista de aplicativo, revelou um detalhe que não constava em nenhum registro. Na semana da formatura, a turma havia sido chamada para uma foto extra na biblioteca, mas o encontro fora cancelado sem explicação. Nenhum professor confirmou o episódio. Determinando-se a ir mais fundo, Rafael rastreou os arquivos da Secretaria de Educação. Entre caixas empoeiradas e folhas amareladas, encontrou uma lista de alunos de 2004. No espaço onde deveria constar o nome de Larissa, havia apenas uma linha em branco e uma nota de rodapé escrita a lápis, removida do sistema 21-11-04. O curioso é que o registro fora feito 2 dias após o desaparecimento e antes da abertura do boletim de ocorrência. Rafael também conseguiu acesso a um antigo computador do laboratório Photolux, que permanecia guardado em um depósito municipal. O técnico que o acompanhava relatou que o HD ainda continha dados recuperáveis. Quando as imagens começaram a ser restauradas, um arquivo chamou a atenção. Turma 2004, final, corrigida.emp. O documento, datado de dezembro de 2004, mostrava a mesma foto da turma, mas o espaço vazio fora preenchido. Não por Larissa, mas por uma figura indistinta, enevoada, como uma sombra moldada à luz. No canto inferior da imagem, uma assinatura digital ilegível. Os peritos que analisaram o arquivo constataram que a modificação fora feita na madrugada de 20 de novembro, poucas horas após o desaparecimento. Ninguém soube identificar o autor. Quando Rafael tentou cruzar o IP da máquina, descobriu que o endereço era o mesmo do computador da escola, o que levantava a suspeita de que alguém, internamente,
tentara corrigir a ausência antes mesmo que o sumiço fosse noticiado. A revelação sacudiu os fóruns de investigação, mas junto com o fascínio veio o medo. O próprio Rafael relatou que, nas noites em que revisava o material, o computador emitia um som de interferência, 3 toques curtos, repetidos a cada hora. Ele descreveu a sensação como um chamado de dentro do arquivo. E quando o passado começa a responder, o que retorna nem sempre é verdade. Às vezes, é o eco de algo que o tempo tentou enterrar. Mas o que Rafael encontrou depois ultrapassou a linha entre investigação e maldição. Quando Rafael Leme apresentou o material recuperado em uma conferência sobre crimes não resolvidos, a reação foi ambígua. Metade da plateia o aplaudiu. A outra o olhou como se tivesse aberto uma porta que nunca deveria ter sido tocada. O caso Larissa, até então enterrado sob burocracia e superstição, ganhava contornos filosóficos. Não era mais apenas sobre uma menina desaparecida, mas sobre o que a memória humana é capaz de distorcer quando tenta esquecer. O documentarista começou a notar um padrão. Em todas as cópias conhecidas da fotografia, o espaço onde Larissa deveria estar se modificava levemente ao longo do tempo. Em algumas, o fundo parecia mais escuro. Em outras, um vulto quase imperceptível se formava atrás dos colegas. A imagem, de algum modo, evoluía, como se estivesse viva, ou como se alguém a estivesse alterando em segredo. Ao refletir sobre o fenômeno, Rafael escreveu em seu diário: talvez a fotografia não capture apenas luz, talvez capture o instante em que a realidade decide o que vai lembrar. Era uma hipótese perigosa, porque se uma imagem pode esquecer, então talvez o próprio tempo também possa. E se o tempo esquece, ninguém desaparece de fato, apenas muda de lugar na lembrança do mundo. O caso de Larissa passou a ser estudado por psicólogos e teóricos da percepção. Uns diziam que se tratava de histeria coletiva provocada pela mídia. Outros afirmavam que era o exemplo mais puro da fragilidade da memória contemporânea. Mas, no fundo, havia algo que nenhuma explicação científica conseguia apagar: a sensação de que a ausência dela continuava presente. E é justamente essa presença invisível que ainda paira sobre todos que olharam para aquela fotografia, porque antes que o documentário fosse concluído, algo aconteceu com Rafael. Algo que o fez entender o que significa ser esquecido por uma imagem. Rafael Leme nunca chegou a concluir o documentário. Poucos dias após divulgar parte do material recuperado, desapareceu misteriosamente. O último registro é de uma câmera de segurança em seu estúdio, em Belo Horizonte. O vídeo mostra Rafael sentado diante do computador, o rosto iluminado pela luz azulada do monitor. Às 2h17 da madrugada, a imagem se distorce, o ambiente oscila e o som ambiente parece travar. Ele se levanta, encara o próprio reflexo e murmura algo que o microfone não capta antes de sair do enquadramento. 3. Toques curtos se repetem. O mesmo som descrito por ele em seus diários, um eco vindo de dentro do arquivo. Quando a polícia arrombou o estúdio, encontrou tudo intacto. O computador permanecia ligado, exibindo apenas uma tela preta com uma frase em branco: ela não quer ser lembrada. Na pasta de projetos, restava apenas um arquivo acessível: Larissa Final.mov. Ao ser aberto, o vídeo mostrava a foto da formatura de 2004, mas agora com um detalhe impossível. O rosto de Larissa se movia, levemente, acompanhando o olhar da câmera, um respiro quase imperceptível. Especialistas chamaram de falha digital, mas ninguém conseguiu reproduzir o efeito. O desaparecimento de Rafael reacendeu o medo. Sites e fóruns voltaram a discutir o caso, e uma hipótese se tornou dominante. Talvez aquela fotografia não registrasse um momento, mas uma fronteira, um ponto de contato entre o visível
e o que o tempo tenta apagar. Entre seus cadernos havia uma última anotação. A foto não mente. Ela apenas espera o tempo certo para ser ouvida. Hoje, ninguém sabe o destino de Rafael, nem o paradeiro do negativo original. Alguns dizem que ele ainda circula pela rede, reaparecendo em computadores de pessoas que buscam a imagem. Outros juram que a foto respira e que, ao olhar por tempo demais, algo olha de volta. E talvez essa seja a verdade mais sombria. Certas histórias não acabam, elas apenas mudam de forma. Se essa te prendeu até aqui, inscreva-se no canal Arquivos Perdidos BR, curta o vídeo e compartilhe. Porque há mistérios que o tempo tenta apagar e outros que só existem enquanto alguém ainda ousa lembrá-los.